E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando de uma aplicação bem legal, tá? Que é um visualizador de documentos bem minimalista, assim, que é o Zatura, tá? O Zatura, aqui no Art, tá? Tu vai estar podendo buscar pelo pacote Zatura aqui no repositório oficial, que é esse pacote aqui, ó, Zatura. Ele é, então, um visualizador de documento minimalista, mas que se tu instalar somente esse pacote Zatura aqui, tu não vai estar conseguindo abrir documento nenhum, porque ele é só um shell vazio, então. E tu vai ter que estar instalando outros pacotes, então, para estar colocando suporte a algumas extensões de documento no teu Zatura, então. Tu pode estar instalando para suporte a PDF, então o Zatura PDF MU PDF, que vai estar instalando então o back-end do MU PDF no Zatura, e daí vai estar tendo suporte a PDF, EPUB, OpenXPS, tá? Entre outras extensões, ou esse aqui, esse pacote aqui, Zatura PDF Poplar, que vai estar instalando o back-end do Poplar, então, para a leitura dos seus documentos em PDF. Tem também esse pacote aqui, Zatura PS, para suporte a PostScript, e esse Zatura Deja Vu aqui para suporte à extensão Deja Vu. Então, tem também esse pacote que eu não tenho instalado aqui, tá? Mas tu também pode estar instalando, que é o Zatura CB, que é então um suporte à história em quadrinhos, tá? A livros ilustrados, certo? Então, é um pacote bem simples, tá? Eu vou abrir aqui um documento para mostrar para vocês alguns dos atalhos padrões, tá? Do Zatura. Então, eu posso estar utilizando dentro de um documento os atalhos do Vim, tá? Então, se eu quiser ir para cima, eu posso estar usando o K. Então, para ir para baixo, posso estar usando o J, tá? Se eu tivesse aqui com zoom, ó, por exemplo, eu posso dar um zoom com o botão de mais e eu poderia estar usando o H e o L para ir para a esquerda e para a direita, então também respectivamente, tá? Se eu quiser diminuir o zoom, eu posso utilizar a tecla de menos. E se eu quiser botar o zoom ao 100%, ao padrão, eu posso dar a tecla de igual, tá? Se eu der um GG, eu vou para o topo do documento. Se eu der um G maiúsculo, eu vou para o final do documento, tá? Assim como no Vim, ok? Agora quero mostrar para vocês também aqui, ó, aqui embaixo na esquerda, na esquerda inferior, então tem o caminho completo do documento que tu tá aberto, e aqui na direita inferior, então não sei se vocês conseguem ver por conta da câmera, mas tem as páginas então do documento. Se fosse um documento então que tivesse metadados das páginas reais do documento, então, por exemplo, de algum livro ou revista, ele também ia estar aparecendo aqui ao lado, certo? Agora eu quero mostrar para vocês o meu arquivo de configuração do Zatura, que é o Zatura RC, que ele fica então no diretório home.config Zatura aqui, ó, Zatura RC, tá? Eu vou abrir aqui um documento para vocês estarem vendo esses atalhos aqui. O que eu mudei então de atalho? Eu setei esse pairing, que seria mais ou menos essa margem aqui, então, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, ó, que seria essa margem aqui que fica ao lado do documento, essa margem, então, o horizontal, ela seria essa margem aqui, e também coloquei em 0, porque eu não gosto muito dessa margem, não me auxilia em nada, só tira espaço do documento. E também zerei essa margem aqui entre as páginas, então fica somente essa linhazinha bem pequena aqui, tá? Como vocês podem ver, certo? Então, aqui depois abaixo eu coloquei o U, tá? Para subir meia página, e o D para descer meia página. Então, anteriormente é Ctrl D, que seria para descer meia página, Ctrl U, mas eu não sei, não tem necessidade de tu estar utilizando o Ctrl, então tá só como D para baixar meia página e U para subir meia página, tá? O D maiúsculo, então, é para eu dar um toggle no modo, então, de leitura. Então, se eu vier aqui e der um D, tá? Ele ia estar mudando esse modo de leitura, então, para página dupla, por exemplo, ou alguma coisa do gênero, certo? Então, por isso que ele joga aqui para o lado da minha página.
tá? Então, ó, se eu jogo aqui pro lado e abaixo a minha página, vocês podem ver que está em página dupla agora. Se eu der um D maiúsculo, ele também vai estar mudando isso daí. O R, então, eu setei para ele recarregar o meu documento, tá? Então, se ele tivesse feito alguma atualização, tá? O R maiúsculo, então, eu rodo o documento, porque às vezes a gente baixa algum documento e esse documento pode estar, então, virado, alguma coisa assim, então tu pode estar rodando ele facilmente, tá? O K maiúsculo e o J maiúsculo eu uso como zoom, tá? Eu prefiro ao invés da tecla de mais e menos, tá? Então eu utilizo esses. E utilizo o Recolor também, que por padrão é no Ctrl R, tá? Para tu inverter as cores do documento, então, mas eu coloquei somente para o I, tá? Para eu inverter essas cores aqui, tá? Se tu botar o comando aqui, entrar no modo de comando, porque ele é modal assim como no Vim, tá? Se eu der um 2 pontos print, ele vai abrir a janelinha então para imprimir um documento, então tu pode estar usando uma impressora, então se tu utiliza junto com os Aturas, tu tem uma impressora aí na tua casa ou até imprimindo para algum outro documento, tá? Mas eu então setei esse atalho aqui, P, se eu apertar P, ele já abre então essa janela para eu estar imprimindo esse documento. Tá? Outras coisas interessantes, tá? Por exemplo, o F, se eu quiser seguir algum link aqui, tanto externamente, tá? Para algum site, como é o caso ali, ou internamente aqui dentro do documento, por exemplo, vim no sumário aqui, se ele tem links, né? Se o teu PDF tem suporte a links, eu posso dar um F, então ele vai me abrir diversos números para eu estar buscando então nesse documento. Se eu quisesse ir, por exemplo, ali, ó, para compatibilidade entre as versões 1 e 2 do ABNTech, tá? Eu poderia apertar 7, vocês podem ver aqui abaixo que eu posso digitar o número e dar um Enter. Então ele ia vir aqui para essa página. Se eu quisesse marcar, por exemplo, assim como eu marco no Vim, eu posso utilizar, por exemplo, eu estou aqui em Estrutura Geral de Documentos Técnicos e Científicos Brasileiros. Eu poderia dar um M e colocar alguma letra, tá? Para eu salvar aqui, então vou botar na letra S, tá? E daí se eu voltasse, por exemplo, para o início do documento e quisesse voltar lá onde eu marquei M e eu marquei na letra S, eu poderia dar um apóstrofo S. Então eu ia voltar lá para onde eu marquei o meu documento, tá? Então ele vem aqui para a Estrutura Geral de Documentos Técnicos e Científicos do Brasil. Acho que o básico assim do Zatura eu consegui abranger nesse vídeo, tá? Se tu quiser estar aprendendo a editar o arquivo de configuração, tu pode ver o manual para o Zatura RC, tá? Então ele tem um manual aqui para o Zatura RC, que tu vai estar podendo ver então diversas coisas. Vocês podem ver aqui também dentro do manual que o Zatura ele tem suporte a modos, assim como no Vim, que tem o modo de inserção, tem o modo visual. Ele também tem um modo normal, que seria esse default, esse modo padrão aí com esses comandos que eu mostrei para vocês, mas ele tem também um modo full screen, um modo de apresentação, mas que eu sugiro que vocês então investiguem dentro do manual para estar aprendendo como que utiliza melhor isso daí, tá? Mas eu, por exemplo, se eu fosse utilizar um modo full screen, eu utilizaria provavelmente aqui o da minha máquina do DWM, que seria esse modo aqui maximizado, né, ou com alguma outra opção aí aqui na minha máquina, tá? Mas então o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, então, e sugiro que vocês então testem o Zatura, ver se vocês gostem como leitor de documentos de vocês, e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!